Olá, sejam muito bem-vindos a mais um encontro da psicóloga e da pastora. Estaremos aqui, eu e a psicóloga Ludana Barros, com um estudo maravilhoso da carta do apóstolo Paulo aos Filipenses. A carta de Filipenses é uma carta da alegria, é uma carta de instrução. Ali nós temos ensino 100% aplicável nas nossas vidas. A carta do apóstolo Paulo aos Filipenses é uma carta muito didática, muito gostosa. Essa carta é uma carta que nos ensina como aplicar a palavra de Deus no dia a dia para que a gente possa ser feliz, tá? A carta aos Filipenses é a carta da alegria, tá? Fica conosco, eu já vou chamar aqui minha amiga, psicóloga, Ludana Barros. Assim que ela entrar, tá? Deixa eu colocar aqui o tema, amém? Gente, assim que a Ludana entrar, vocês me avisem aí, porque nós vamos convidá-la. Quem está assistindo, se você teve a oportunidade de assistir essa aula, esse estudo na gravação, ela vai ficar por um curto espaço de tempo aqui no feed. Se você está assistindo a gravação, eu peço que você compartilhe com o máximo de pessoas, amém? Sejam todos muito bem-vindos a esse estudo. Eu tenho certeza que vai ser... Já convidei ela para entrar aqui comigo. Gente, pega a palavra de Deus aí, pega a Bíblia, tá? Papel, caneta, porque os princípios que nós vamos transferir aí para o teu coração são princípios eternos. Amém? Amém? Já avisei a Ludoana, já convidei ela. Eba! Chegou! Bom dia! Entrou? Ai, Entrou. peraí. Chegou. Tô te vendo. Tô te vendo. Deu uma travadinha agora. Será que ela saiu, gente? Sil, o Instagram não tá nem te mostrando pra mim. Eu entro no seu perfil, não me mostra que tem live. Pois é, eu tô desse jeito. Eu acho que eu tô O que que num... você anda falando nessas lives, Eu Silvana? falo a Também. verdade. Eu só falo a verdade. Eu falo... Mas, Gente, gente, por que que Paulo foi perseguido? Por que que, por que que o Império Romano, ele perseguia tanto o apóstolo Paulo? Por ele falar a verdade, né, gente? Então eu penso assim, se não for para falar a verdade, não tem por que a gente estar aqui. A gente tem que trazer um conhecimento que liberta o ser humano por dentro, né? não, O Sil, eu sempre escutei essas coisas e fiquei pensando que era teoria da conspiração, mas assim, eu não consigo ver você. Muito, Então, muito o que que doido. acontece? A minha irmã, ela foi removida do meu perfil como se ela tivesse deixado de me seguir. Então, às vezes, ela tem que entrar aqui no meu perfil e voltar a me seguir para ela poder me encontrar. E a maioria das pessoas estão dizendo que não estão me achando ao vivo. É uma coisa assim bem... Já essa semana teve live que eu queria publicar e não conseguia. Então, assim, gente, é muito sério mesmo. A gente sabe que existe um sistema. A gente não pode nem ficar falando essas coisas, né, aqui, porque senão daqui a pouco a live cai. Ô, Sil, Mas então, eu tô aqui pensando em solução, né? Vamos, assim que acabar a live, vamos nós duas nos comprometer, porque para quem não sabe, eu e a pastora Silvana, a gente tem um grupo no WhatsApp, é gratuito, você não paga para estar lá. E a gente sempre coloca, né? Sempre eu vi que a Vivi aqui mandou, ela acabou de me mandar a nossa live. Sempre tem mulheres que nos ajudam aqui, né? A Vivi, a Débora, e divulgar aí que a gente está em live, que a gente está estudando a palavra de Deus. Então, isso é divulgado nos grupos. Para quem não entrou no grupo do WhatsApp, quem for ver essa live agora ou no futuro, vai lá nos stories, nós vamos deixar o link, procura lá nos stories que a gente vai deixar hoje, amanhã. Vamos, Sil, fazer isso? Para que as pessoas possam, quem tiver interesse, né, em aprender mais da palavra, em aprofundar, junto comigo e com a pastora Silvana, que vocês possam estar nesse grupo para a gente poder estar trazendo para vocês os horários da live, né, os dias, os temas, para a gente poder estar junto, porque, poxa vida, não, ó, eu que sabia que eu ia participar de uma live, eu não estava conseguindo achar a live, né? Mandei mensagem para a Sil, falei, não estou te vendo, e clicando no seu nome, Sil, muito estranho. Vamos estudar? Bora lá?
Vamos abrir a Bíblia? Bora. Hoje é sobre o que, Silvana? Qual que é nosso tema? Então, na verdade, a nossa carta aqui todinha é sobre a alegria, desde o começo, né? Desde o começo a gente está ali, capítulo 1, capítulo 2, capítulo 3. E hoje a gente vai se aprofundar, né? Na alegria. Quem que não quer ser alegre? Quem que não quer ser feliz? Eu posso não te conhecer, eu posso nunca ter te visto, mas uma coisa eu sei sobre você. Você quer ser feliz, você quer ser alegre. E essa carta aqui, principalmente esse capítulo, Luduana, é alegria pura. É alegria. E alegria, gente, é fruto do Espírito Santo, né? Nós vamos falar disso, né? Ô, Sil, uma pergunta que eu penso que é interessante nortear essa conversa nossa, né? Que quem está nos assistindo talvez tenha essa pergunta hora ou outra, apesar de se recriminar quando está bem, né? Quando a gente está passando por uma situação difícil, de sofrimento, ou de dificuldade mesmo, né? De obstáculo, que a vida é cheia de obstáculos, a gente tende a se questionar se dá para ser alegre nesses momentos, né? Se dá para ter leveza, se dá para ter paz, mesmo diante da dificuldade. E é sobre isso que a gente vai falar hoje, tá? Então, se você está passando por algo, se você conhece alguém que está passando por alguma dificuldade, algum sofrimento, né? Que tem se entristecido ou tem sentido ansiedade, eu quero te pedir para você encaminhar essa live, para você fazer um convite para a pessoa estar aqui nesse momento. Vou ainda pedir para a pastora Silvana para no final estar orando por nós, viu? Tá orando por essas pessoas, né? Que você possa aqui se pronunciar, deixar falar assim, eu preciso de oração, para que a gente possa clamar, né, pelo Espírito Santo de Deus, que ele traga alegria sobre as nossas vidas. Hoje nós vamos trazer um caminho aqui que Paulo faz em todo Filipenses, né? As lives ainda estão no ar, né, Sil, do capítulo 1, 2 e 3. Creio que elas ficam até hoje à noite, depois isso sai, vai para o viveiro. Mas quem não assistiu, dá uma maratonada, assiste, porque todas as cartas, Paulo vai trazendo um percurso de como que a gente vai se sentindo alegre, de como que a gente alcança a esperança, de como que a gente alcança a alegria mesmo, né? O êxtase na presença do Senhor, mesmo diante de situações e circunstâncias difíceis. Viu? Então é sobre isso a live. Então quero pedir aí a ajuda de vocês para a gente trazer mais pessoas, ok? Podemos estar juntas? Vamos lá? Vamos abrir caderno. Bíblia, eu vou começar a ler então Filipenses 4. Deixa eu pegar aqui se o meu está em Gálatas. Pronto, Filipenses 4. Portanto, irmãos, meus irmãos, amados e muito saudosos, minha alegria e coroa, sim, amados, permanecei deste modo, firmes no Senhor. Rogo a Evódia e rogo a Sintique, pensem concordantemente no Senhor. A ti, fiel companheiro de jugo, também peço que as auxilies, pois juntas se esforçaram comigo no Evangelho, também com Clemente e com os demais cooperadores meus, cujos nomes se encontram no livro da vida. Alegrai-vos sempre no Senhor. Outra vez digo, alegrai-vos. Ó, isso aqui é Filipenses 4:4. Quem quiser decorar para ter aí uma caixinha de ferramenta interna, vamos lá de novo. O que Paulo está falando para nós? Alegrai-vos quando? Sempre no Senhor. Outra vez digo, alegrai-vos. Posso ler mais um pouquinho, Sil? Seja a vossa moderação conhecida de todos os homens. Perto está o Senhor. Não andeis ansioso de coisa alguma. Em tudo, porém, sejam conhecidas diante de Deus as vossas petições, pela oração e pela súplica com ação de graça. E a paz de Deus, que excede todo o entendimento, guardará o vosso coração e a vossa mente em Cristo Jesus. Amém. Amém! Gente, quem quer ser feliz aí? Diga amém. Quem quer ser alegre? Diga amém. Quem quer frutificar esse fruto do Espírito Santo, que é a alegria, né? A alegria é um fruto do Espírito Santo. A alegria é um fruto do Espírito Santo. E se você entrou aqui, é lógico, a gente sabe que existem fatores físicos também, né? Que causa opressão, depressão, tristeza.
Mas uma vez que você foi lá, você já suplementou, já tomou vitamina, já hormonizou, e ainda assim, essa alegria, que é um sinalizador, é um fruto do espírito, né? Como que eu sei que a laranjeira é uma laranjeira e não limoeiro? A laranjeira é uma laranjeira por quê? Porque tem fruto, ela dá fruto, ela testifica, ela não precisa brigar com ninguém, ela não precisa se autoafirmar. O pé de coco, o fruto, é um sinalizador que realmente aquilo ali é o que a gente diz que é. E como que a gente sinaliza que a gente é cheio do Espírito Santo? Frutificando. E um dos frutos do Espírito Santo é a alegria. Só que no capítulo 4, Ludoana Barros, o que ele começa dizendo aqui? Qual a recomendação dele aqui em Filipenses 4? Ele fala aos irmãos da igreja aqui que eles têm que ficar firmes. Eles têm que estar firmes no Senhor. E aí ele fala de duas irmãs. Como é que é o nome delas ali, bem bonito? O nome das duas irmãs? Evódia. Evódia e Olha Sintique. que nome bonito para botar nas filhas. Muito bom. Só que Dá não, trauma. só que não, né? Só para gastar com o advogado depois, para mudar o nome. Aí o apóstolo Paulo fala assim, olha, diga lá para a irmã Evódia e a Sintique, para elas se reconciliarem. Então, Ludo, se a gente quer ser feliz, a primeira coisa, a gente tem que ter paz com todo mundo, tá? Ótimo. E ter paz com todo mundo não significa concordar com o que a pessoa está fazendo, tá? Ótimo. Não significa, gente, ter paz com todos não significa concordar, não significa que você vai apoiar o erro do outro, mas significa que você vai aceitar momentaneamente aquilo que você não consegue mudar. Ludo, quantas vezes nós deixamos de ter alegria porque nós não temos reconciliação dentro do lar, nós não temos comunhão dentro do lar, nós não conseguimos tolerar, muitas vezes, o jeito de ser do outro. É o que o apóstolo Paulo está dizendo, né? Eu rogo a Evódia e a Sintique que sintam o mesmo no Senhor, para que elas tenham paz no Senhor. Então a gente precisa ter paz. Para que a gente tenha alegria, primeiro ingrediente para ter alegria, a gente precisa ter paz. A gente precisa muitas vezes aceitar momentaneamente aquilo que a gente não consegue mudar. Aquilo que só Deus pode mudar na vida do outro. Eu vou conseguir mudar o meu marido batendo boca? Não vou conseguir. Quem que vai me ajudar? O Espírito Santo. Então, para eu ter alegria, antes de ter alegria, eu preciso ter paz, né? E aí ele fala aqui sobre a reconciliação. E depois que ele fala de reconciliação, gente, procura reconciliar com as pessoas chaves na tua vida. Procura reconciliar com quem é a autoridade espiritual sobre a tua vida, com a sua liderança, com seus pastores, com os seus líderes, com seu esposo, com seus filhos. Ludo, eu fico assim impressionada quando eu vejo uma mãe que fala assim, faz um mês que eu não falo com o filho. Nossa. Eu fico assim chocada quando essa questão de filho para mim pega até mais forte, sabe? Porque mesmo quando eu não tinha tanta sabedoria quanto eu tenho hoje, eu nunca consegui ficar 2 horas, 3 horas, um dia sem falar com o filho. Para que a gente tenha paz, a gente tem que ter reconciliação, tá? E esse é um ministério. Depois a gente vai até estudar em outras cartas. A carta de Efésios fala. Gente, carta de Efésios talvez seja uma boa pedida aí para a próxima semana. A carta de Efésios, ela fala sobre o ministério da reconciliação que a gente tem. Então, assim, o apóstolo Paulo, ele começa falando aqui, o capítulo 4, sobre reconciliação. Gente, se você quer ser feliz, procura reconciliar com pessoas
que Deus plantou na tua vida. Reconciliar e ter paz não significa que você está concordando, não significa que você tem que estar todo dia na casa da sogra ou que ela tem que estar na tua casa. Mas reconciliar significa que você tem que ter paz para que você tenha alegria, né? Reconcilia com as pessoas chaves, líderes, autoridades, sogro, sogra, pai, mãe, marido, filho, reconcilia. A Bíblia diz que, quanto a vós, no que for possível, a gente sabe que tem alguns casos que não é possível, né? Mas no que for possível, tenha paz com todos, né? E depois ele entra no versículo 4, a importância de alegrar, né? Tanto que ele fala 2 vezes. Ele fala assim, alegrai-vos no Senhor. Outra vez eu digo, alegrai-vos. Ele deixa bem claro que a nossa alegria não está no que o marido está fazendo ou deixando de fazer. Que a nossa alegria não está nos eventos externos. Mas essa alegria é um evento interno. Alegrai-vos em quem? No Senhor. Onde está o Senhor? Onde está o Espírito de Deus? Não é dentro de nós? Então ele diz assim, alegrai-vos no Senhor. Outra vez eu vos digo, alegrai-vos. Eu quero te ouvir também essa questão de reconciliação, antes de Ótimo. passar para o versículo 4. Sim, sim. Se eu tô travada ou o povo tá parado? O que que tá Não, acontecendo? tá entrando, ó. Acabou Tô de entrar. travada, então. Que Acabou de entrar. coisa, viu? Gente, tá subindo também ali. Gente, vamos É, compartilhar com mais pessoas. eu quero escutar as pessoas também, só que eu acho que eu tô travada. Mas vamos lá, vamos conversar um pouquinho, né? Pra gente poder otimizar nosso tempo. Sim, essa questão da reconciliação é interessante porque ela traz, toda vez que a gente está brigado com alguém ou com uma ferida, né, na nossa alma, a gente fica pesado. É ou não é, gente? Me conta aí. Eu, por exemplo, eu brigo aqui às vezes com meu marido. Fico pesada. É por isso que a gente tem que resolver. Porque aquele peso, ele vai impossibilitando que a gente seja criativa. Ele vai impossibilitando que a gente seja alegre com as outras pessoas. Ele vai impossibilitando que a gente faça coisas simples do nosso dia a dia. Às vezes tem muitas pessoas que chegam para mim contando do cansaço, contando que não aprende as coisas, que tem dificuldade disso, dificuldade daquilo. A hora que você vai investigar a vida da pessoa, é uma vida com muita falta de perdão. E isso vai reverberando no nosso corpo, no nosso físico, na nossa mente, para começar a história. Porque isso reverbera emocionalmente. E isso tem uma consequência espiritual também, no mundo espiritual. A gente vai ficando aprisionado, né? Então você foi falando, Sil, eu fiquei pensando, eu falei, poxa, quantas vezes a gente está brigado com pessoas que nem sabem, a gente nem dá a chance para a pessoa de saber o que aconteceu. Porque nós temos jeitos de ver as situações e de entender as situações que tem muito a ver conosco. Não estou falando que o outro está certo, mas a gente primeiro que a gente precisa entender, ver se isso faz sentido, né? Eu tenho um jeito de ser. Dependendo do jeito que uma pessoa fala comigo, aquilo ali para mim pode ser uma tremenda de uma grosseria. Para a pessoa, dependendo do jeito dela, às vezes ela nem se deu conta que aquilo ali te machucou daquele jeito. Talvez ela até sabe, tem consciência que ela errou e que ela não deveria ter falado, que ela deveria ter se posicionado diferente. Talvez ela nem vai ter consciência. Mas às vezes ela pode também ter consciência e achar que não foi tão grave assim. E não entender por que que você mudou, por que que você tá diferente. Assim, são muitos os maus entendidos quando nós vamos falando de relacionamento humano. E se a gente for lembrar, Deus nos colocou aqui nessa terra para a gente se relacionar. Não só para a gente se relacionar, para nós amarmos as pessoas com as quais a gente se relaciona. Então, como que a gente pode dizer que a gente tem cumprido o mandamento, que nós somos verdadeiros cristãos, se a gente fica colecionando figurinha de falta de perdão? Se a gente fica doido para sentar numa roda para contar para o outro o que, que o outro fez comigo? Fofoca, né? Conversa sem solução. Eu acho lindo o que a Sil faz, né? Eu sempre conto muito isso para ela, eu admiro muito, porque, gente, uma vida de um pastor, pensa só, eu poder pegar um telefone, ligar e falar, Sil, me ajuda, olha para minha vida, ora comigo, onde que eu tô errando, né? Por que que as coisas estão emperradas? Por que que a coisa não sai do lugar?
E a Sil doar o tempo, né? Doar a oração dela, o amor dela, derramar isso sobre mim, me ajudar. Porque nós precisamos, gente, enxergar aquilo que nós talvez não temos enxergado. E é por isso que a gente fica segurando tanto essa coisa do perdão, porque a gente olha o nosso lado da história. Eu não estou falando que provavelmente você não está certa. Não é isso. Mas é que isso tem virado um veneno na sua vida. Então, o quanto que esse estar certa tem contribuído para o seu crescimento. Provavelmente isso tem te afastado de Deus. E se tem te afastado de Deus, você precisa resolver essa questão. Então, é isso que a pastora Silvana falou. É perdoar, não para virar melhor amigo, ou para estar junto o tempo todo. Não é isso. Mas é falar assim, eu vou perdoar porque eu quero ser livre. Eu vou me reconciliar. Agora eu sei como que essa pessoa age, eu sei como que ela é, e eu vou ser mais cuidadosa, vou ser mais cautelosa, mas eu vou ter leveza, porque sem leveza não tem alegria, tá? Então, quando o apóstolo Paulo começa a falar, né, sobre essa questão da reconciliação, é porque sem leveza, sem perdão, não tem como ter alegria. Aí você fica com uma vida cheia de coisa, aí você olha, parece que você é ingrata, não é? Fala assim, nossa, parece que eu sou ingrata, minha vida é cheia de coisa, tá tudo certo, mas eu não tenho alegria. Cavuca no bichinho da falta de perdão. Possivelmente tem história com falta de perdão. A hora que você perdoar, liberar esse perdão, a alegria ela vai reinar sobre a sua vida. Sil, uma coisa que me chama muita atenção aqui. Alegria não é sentimento. Olha, tanto que Deus é maravilhoso. Porque se alegria fosse sentimento, vamos pensar comigo, ela ia depender das minhas circunstâncias, ela ia depender dos meus pensamentos, ela ia depender das pessoas à minha volta. Mas Deus não quer que a sua alegria dependa disso. Ele quer que a sua alegria, porque é tão essencial a alegria para o ser humano, e ele quer que essa dependência esteja nele. É por isso que ela é um fruto do Espírito, porque ela é essencial. Ela não é algo, não é uma opção. Alegria não é uma opção. Alegria ela é uma condição para quem quer ser bem-sucedido na vida, para quem quer se aproximar de Deus, para quem quer ser um verdadeiro cristão, sal da terra, luz do mundo. Ela é uma condição, ela não é uma opção. E aí, qual que é a primeira coisa que a gente precisa fazer? A gente precisa se reconciliar, né? Uma coisa que eu anotei aqui, né? Falar Gálatas 5:22, né, Sil, onde conta isso, que a alegria ela é um estado de espírito, ela é um fruto do espírito, ela não é um sentimento. E acho bonito que lá em Tiago 1 também fala, né, Tiago? Tende por motivo de grande alegria o passardes por várias provações. E eu gosto de ter esses versículos na mente, né, Sil? Eu acredito que nós, como cristãos, é muito importante, porque quando a gente passa pela situação, o nosso primeiro movimento é muito humano. É da gente se desesperar, é da gente falar mal, é da gente se irritar. É por isso que a gente precisa ser um pouco mais prudente e chegar no Senhor, né? Ele fala sobre isso aqui, né? Não andeis ansiosos por coisa alguma, mas que sejam conhecidas diante de Deus as vossas petições. Então, antes da gente já sair tomando conclusão e falando, esbravejando, que a gente entre nesse secreto com Deus, né? Que a gente busque o nosso pastor, que a gente busque a nossa liderança, que a gente abra a nossa alma não para falar de um outro ou para falar de uma situação, mas que eu me exponha. Gente, quando a gente se expõe, aí Deus pode iluminar aquilo. Ele tem a condição de iluminar aquilo para você, para aquele outro te mostrar o que precisa ser melhorado, e a partir disso a gente reconcilia, a partir disso a alegria chega, né? Então tem um caminho, né, Sil? E aí vem a paz. A partir disso vem a paz, que excede todo o entendimento. Ô, É Lúcia, profundo esse assunto, quando, né, Sil? Assim, é difícil a gente... quando o apóstolo Paulo fala que, e ele dá o nome, né, das irmãs aqui, ele dá nome. Quando ele fala aqui que as irmãs têm que se reconciliar, por que a gente tem que ter reconciliação? E ele tá falando para os irmãos da igreja. Ele não está falando para quem está lá no mundo. Ele está falando para os irmãos da igreja. Sabe o que me veio na mente? Onde tem reconciliação, se tiver reconciliação dentro da igreja, dentro da família, vai ter harmonia. E engraçado que harmonia é um termo usado na música.
quem estuda música estuda harmonia. Então, tipo assim, ó, quando eu pego o meu violão, cada corda tem uma espessura diferente, não é? Tipo assim, você pega o violão, de cima para baixo, tem aquela bem grossona, daí vai afinando, né? Bem espessa, nem tanto, né? A última é bem fininha. Você já notou como as 6 cordas do violão, elas são diferentes uma da outra? Eu tenho um violão de 12 cordas. Cada corda tem uma espessura. E como que eu consigo, de cada corda do violão, sendo diferente, como que eu consigo extrair harmonia? Sabe como? Afinando e colocando elas tudo na mesma altura. Então, tem a tarraxa ali que a gente vai apertando, apertando, apertando. Não pode apertar muito, senão arrebenta. Então, tem a pressão certa, né? Quando eu vou tocar violão, eu começo ali, né? Eu pego a tarraxa do violão e eu vou... Porque sempre tem uma ali, quando eu vou tocar, sempre tem uma que tá fora do tom. E aí eu vou apertando devagarzinho até aquela corda chegar no mesmo nível. Chegou na mesma altura, então eu consigo montar os acordes que são harmoniosos. Assim é a família, assim é a igreja. Dentro de casa, cada um tem uma personalidade, cada um tem um temperamento. Eu tenho um temperamento. Eu sou colérica. O meu marido é o meu oposto. Ele é fleumático. Como que a gente vai colocar, como que a gente vai tirar uma harmonia? Afinando. Aí o Espírito Santo vem e ele começa a ajustar para que haja harmonia. Se tem ajuste, tem harmonia, tem alegria, né? Onde tem reconciliação, haverá o fruto do Espírito Santo, que é da alegria. Dificilmente a gente vai ter alegria se não tiver perdão. Ótimo, Sil. Fechou. Vou ler o próximo, tá? Isso aqui é denso, daria pra gente ficar horas nesses versículos. Mas vamos avante. Olha só. Vou ler agora Filipenses 4, versículo 8. Finalmente, irmãos, tudo que é verdadeiro, tudo que é respeitável, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, se alguma virtude há e se algum louvor existe, seja isso que ocupe o vosso pensamento. O que também aprendestes e recebestes e ouvistes e vistes em mim, isso praticai, e o Deus da paz será convosco. Nossa, mas era um homem muito santo, né, Silvio? Pensa a gente poder falar isso. Apesar das suas falhas, né? O apóstolo Paulo, há quem diga que ele era um colérico, né? Bem colericão, que estava o tempo todo ali. Ele trabalhava por resultado, né? Ele trabalhava por resultado. Mas sabe o que eu acho lindo? Vamos pegar aqui do versículo, a partir do versículo 4. Ele fala assim, ó, vocês vão se alegrar. E é tão importante essa questão da alegria. Sabe por que é importante a questão da alegria? Porque o contrário da alegria é murmuração. Ludo, o único pecado que Deus não aceitou no deserto foi o da murmuração. Eles fizeram muitas coisas erradas. Eles carregaram ídolos. No deserto, quando eles saíram lá da Terra Prometida, eles carregaram ídolos, eles quiseram se divorciar. Deus tolerou os ídolos. Deus até tolerou o divórcio. Disse para Moisés, né, que por causa da dureza de coração deles, eles deveriam dar a carta de divórcio. Mas tem uma coisa que Deus não tolerou: a murmuração. Por quê? Porque toda murmuração é contra Deus. Sabe quando você fica resmungando aqui dentro? Quando você fica murmurando aqui dentro? Quando você não encontra você não encontra sentido, né? Que é o que se sempre diz aqui, né? Quando você não encontra o sentido no seu cativeiro, quando você não encontra sentido na sua peleja, quando você não consegue ver um sentido, quando você não consegue se alegrar por todas as coisas, como disse Tiago. Tiago falava, em tudo a gente tem que dar graça. Tiago fala assim, né? Tendo por motivo de alegria eu passar por isso. Por quê? Porque tem uma finalidade, porque tem um sentido. Porque Deus está fazendo algo grande.
atrás de toda luta, atrás de toda peleja, atrás de todo abalo de Deus, né? O que que é o terremoto de Deus? É um abalo, né? E o terremoto, por que que acontece o terremoto? Porque tem falha geológica, né? Sempre que houver lacunas na nossa alma, no nosso espírito, Deus vai permitir o assentamento. E muitas vezes a gente não entende por que que a gente está passando por aquilo ali. Só que quando você conhece a Deus, você tem que entender que por trás daquilo ali tem um motivo para glorificar Deus. Então, o contrário da gratidão é murmuração. E aí ele fala, né? Alegrai-vos no Senhor, não é na circunstância, alegrai-vos no Senhor. E ele fala, outra vez eu digo. Se ele está falando outra vez é porque é muito importante que a gente encontre motivo para agradecer, motivo para ser feliz em Deus. Em Deus. Eu não sei se você lembra, tem uns 3 anos atrás, nós fizemos um estudo sobre os filtros da emoção. Quando ele fala aqui, né, que nós, tudo aquilo que é agradável, tudo aquilo que é justo, versículo 8, né? Tudo que é verdadeiro, honesto, justo, puro, amável, de boa fama, virtude, nisso pensai. Isso aqui é prático, é didático. Gente, isso aqui é o caminho das pedras. O que que eu vou pensar hoje? Lista, vai lá, anota. Lista daquilo que eu devo pensar. Lista daquilo que eu tenho que pensar. Faz uma lista. Você quer a lista daquilo que você deve pensar para você ser uma pessoa feliz? Então anota. Filipenses, capítulo 4, versículo 8. É nisso que você tem que pensar. Põe na porta da geladeira. Põe na porta da geladeira. É isso aqui que eu tenho que pensar. Ludo, nós queremos ter autoridade sobre demônios, nós queremos ter autoridade. Quem que não quer ter autoridade? Eu quero ter autoridade, eu quero ser uma autoridade na minha família, na minha igreja, no meu bairro, na minha cidade, na minha nação. Eu quero ser reconhecido como autoridade. Como que eu vou ter autoridade? Exercer a autoridade lá fora, se eu não tenho autoridade nem sobre o que eu penso. Eu não consigo dominar nem o que eu penso. Então, esse capítulo 8 aqui esse versículo 8 do capítulo 4 de Filipenses, ele te instrui você ter autoridade primeiro aqui, ó, do lado de dentro. E você tem um monte de coisa para falar, né? Não, tô aqui pensando. Você sabe que eu tô te escutando e o que eu tô mais impactada é o quanto que a gente vive disperso, né, Sil? A gente vive muito disperso. A gente tem tudo na mão, gente. Isso aqui é a hora que a gente cai a consciência que assim Deus deixou isso aqui para nós, né? E é tão explicadinho, é tão mastigadinho os comos, o de que jeito que faz, de que jeito que pensa, com quem que conversa, onde que vai, onde que não vai, tá tudo aqui. Com quem que casa, onde que mora? Essas perguntas que a gente fica aí tão perdida, né? Perdendo o sono e cansadas e estressada e correndo de um lado para o outro. Se nós gastássemos mesmo o tempo, que é esse tempo que a gente está gastando aqui, um tempo para refletir, um tempo para pensar, de falar assim, Deus, me ajuda com os meus pensamentos, porque com os meus pensamentos eu vou alterar meus sentimentos, eu vou alterar o meu comportamento, eu vou alterar os resultados da minha vida, né? Se o Senhor me ajudar, se eu entender que a alegria da minha vida é o Senhor, me ajude a entender, Pai, me mostra. Se a gente sempre tem muitos jeitos de ver a mesma coisa. Se tiver alguma coisa que eu deixo aqui nessa live hoje, é isso, né? Nós falamos de muita coisa importante, mas existem muitos jeitos de nós vermos a mesma coisa. Existe o jeito de Deus, existe um jeito espiritual, existe um jeito que é do céu, e existe um jeito que é da terra. Uma coisa não anula a outra. Não anula a outra, mas se eu escolho as coisas de Deus, as coisas do céu, eu vou ter muito mais êxito, muito mais facilidade, muito mais tranquilidade, muito mais leveza, muito mais alegria para lidar com todas as situações aqui dessa terra. Se a gente fica preso aqui, se a gente fica igual Evódia e Sintique, talvez elas tinham razão.
estar irritada, em ter brigado uma com a outra, a gente vai olhar a situação, nós vamos escutar os dois lados, é igual terapia de casal, né, Sil? Coloco lá duas pessoas na tela, tá eu aqui, dois ali. Eu escuto os dois têm razão. Dentro da visão deles de enxergar, porque geralmente eu conheço já o marido, eu já conheço a esposa, né? Já conversei com os dois. Então eu entendo a visão de mundo daqueles dois. A hora que eu os escuto, faz muito sentido dentro da visão de mundo deles. Mas, ainda assim, existe uma visão que é de Deus. E ela prepondera sobre essa visão nossa da Terra. Por quê? Porque Deus ordena todas as coisas. Deus fala assim, eu sei que você foi ferida, mas nós precisamos perdoar para você se libertar. Agora, não é só perdoar, gente. Que é isso que é assim, primeiro passo é perdoar. A partir de então, agora, você vai se organizar em como que você vai lidar com aquela situação, como que você vai lidar com aquela pessoa, porque senão você tem razão. Você vai ficar batendo com a cabeça na parede toda hora, né? Então, toda hora fica levando murro lá da outra pessoa. Não é isso. Mas a primeira coisa é perdoar. Primeiro a gente perdoa o outro, fala, não, tá tudo certo. Agora, a partir daqui, qual que é o princípio do Pai? Como que eu trago isso para minha vida? Isso vai começar no seu jeito de pensar. Eu vou pensar aquilo que é respeitável, eu vou pensar aquilo que é bom, eu vou treinar isso no meu comportamento. Então, a partir do momento que eu acordo, eu vou começar a trazer ordem. Gente, a gente está muito acostumado, Silvana, presta atenção se não é assim, a receber ordem das pessoas e a seguir aquilo que o outro fala, desde pequenininho na escola. Mas quando a gente cresce, nós deveríamos fazer o quê? Nós deveríamos estar tão cheio de Deus, porque isso foi construindo durante toda a vida e agora eu conheço a palavra, isso reverbera dentro de mim, eu estou cheia, né? Eu tenho essa sabedoria e eu consigo escutar essa voz de Deus ao ponto de eu ordenar a minha vida, eu trazer ordem sobre a minha vida a partir daquilo que eu escuto de Deus. Só que as pessoas têm muita dificuldade, parece que elas precisam de uma outra pessoa, um outro ser humaninho, né, para dar ordem na vida dela, porque senão ela não consegue escutar isso aqui, internalizar isso aqui, digerir isso aqui e aplicar, que é o que o apóstolo Paulo fala. Ele fala assim, aprende, recebe, ok? Aprendi. Então hoje o que nós estamos aprendendo e recebendo? Ó, a gente precisa se reconciliar. Aprendeu? Recebeu? Agora ouviu? Agora você está vendo isso em mim? Você está vendo que eu não estou brigada com ninguém? Você está vendo que eu vou lá e me reconcilio com meu irmão? Tá visto? Tá. Agora você vai fazer o quê? Você vai praticar. O que você vai ganhar com isso quando você praticar? O Deus da paz será convosco. Mas não, a gente fica louca atrás da paz, murmurando, reclamando, buscando conselho em tudo quanto é lugar, que na verdade a gente não quer conselho de ninguém. A gente quer é falar mal das pessoas. A gente quer é ficar contando a nossa parte da história. Alguém que concorde. Alguém que concorde. E na verdade nós precisamos viver, Sil, para resolver problemas. Que você, minha linda e meu lindo, hoje, nesse dia de hoje, saia aqui dessa live como um resolvedor de problemas. Que você coloque os pesos que estão hoje em cima do seu ombro nos pés do Senhor. Fala assim, Deus, eu não quero isso aqui mais, eu quero viver uma vida leve, livre. Eu quero sentir a alegria do Senhor e eu vou fazer o que for preciso. Eu vou pedir desculpa se eu magoei outra pessoa sem querer ter magoado. Mas eu vou pedir desculpa. Eu fiz alguma coisa. Ou eu vou perdoar o outro que me machucou, mesmo que o outro não mereça, porque eu quero a alegria do Senhor. Enquanto eu não fizer isso, eu não vou conseguir me conectar com essa alegria. Então, a gente faz isso, gente, para nós termos um relacionamento com Deus, né, Sil? Para a gente estar livre, para a gente se libertar. Sil, vou ler e eu vou te escutar e a gente finaliza, tá? Sei que a gente tem 10 minutinhos, mas só para a gente se organizar. Filipenses 4, versículo 10. Alegrei-me sobremaneira no Senhor, porque agora, uma vez mais, renovastes a meu favor o vosso cuidado, o qual também já tinhais antes, mas vos faltava oportunidade. Digo isso não por causa da pobreza, porque aprendi a viver contente em toda e qualquer situação. Tanto sei estar humilhado, como também ser honrado.
De tudo e em todas as circunstâncias já tenho experiência, tanto de fartura como de fome, assim de abundância como de escassez. Tudo posso naquele que me fortalece. Todavia fizeste bem, associando-vos na minha tribulação. E sabei também vós, ó Filipenses, que no início do Evangelho, quando parti da Macedônia, nenhuma igreja se associou comigo no tocante a dar e receber, senão unicamente vós outros. Porque até para Tessalônica mandaste não somente uma vez, mas duas, o bastante para as minhas necessidades. Não que eu procure o donativo, mas o que realmente me interessa é o fruto que aumente o vosso crédito. Recebi tudo e tenho abundância. Estou suprido. Desde que Epafrodito me passou às mãos o que me veio da vossa parte como aroma suave, como sacrifício aceitável e aprazível a Deus. E o meu Deus, segundo a sua riqueza em glória, há de suprir em Cristo Jesus cada uma de vossas necessidades. Ora, a nosso Deus e Pai seja a glória pelos séculos dos séculos. Amém. Saudai cada um dos santos em Cristo Jesus. Os irmãos que se acham comigo vos saúdam. Todos os santos vos saúdam, especialmente os da casa de César. A graça do Senhor Jesus Cristo seja com o vosso espírito. Amém. Amém. Olha só. Você quer ter paz? Você quer ser feliz? Versículo 7 diz que a paz de Deus guarda o nosso coração. Foi o que a Ludoana falou no início. Nós queremos, a gente quer ser produtivo, criativo. Quem que não quer? A gente quer. Mas às vezes a gente nem tem a criatividade, o ânimo, a disposição para acordar cedo, pular da cama, fazer o que tem que ser feito. Por quê? Porque às vezes a nossa mente está tão cheia de conflito, tanta confusão, tanta falta de perdão, que a gente não consegue. Uma vez que nós colocamos tudo no altar de Deus, Deus, eu entrego essa situação, agora é contigo. Vem uma paz, a paz de Deus guarda o nosso coração. E no versículo 10, que a Ludoana acabou de ler, né? Ele fala assim que ele se regozija em lembrar que ele tem aqui esses irmãos, essa igreja. E ele fala assim, olha, por um lado, eu aprendi a estar contente. Gente, quando você aprende a estar contente, essa palavra contentamento. Gente, pesquisa sobre isso aqui, a origem dessa palavra. Contentamento, no original, no grego, é autarquia, autarquês, de autorrealizável. Estar contente é como se você dissesse assim, olha, eu tenho autonomia para ser feliz. Você não depende de uma força externa, de um evento externo. Gente, não espere o outro para ser feliz. Descubra o que te faz feliz e faça nesse dia. A alegria, gente, não dê. A primeira coisa que o inferno faz para te derrubar é roubar a tua alegria. Por quê? Porque uma pessoa que o inferno roubou a alegria, essa pessoa se torna fraca. E logo ela cai. Por quê? Porque a alegria do Senhor é a nossa força. Você quer ser forte? Ela se isola, né, Sil? Pensa, uma pessoa sem alegria. A primeira coisa que a gente faz é se isolar, não é? A gente entra na casinha. Sabe aqueles búfalos que vão se isolando do bando? De repente vem aquele grupo de leão e... Entendeu? O isolamento é uma armadilha. O isolamento é uma armadilha que o inferno usa. Então, olha lá, anota. A alegria do Senhor é a nossa força. Você quer ser forte? Tem que nutrir a tua alegria, guardar a tua alegria. A Bíblia diz que o coração alegre é o bom remédio. O coração alegre é o bom remédio. Sabe, eu penso assim que às vezes a gente tá tão errado, tão perdido, e a gente fica lá preocupando, excretando o hormônio da guerra. A nossa mente, ela mente.
As tuas emoções, elas não... O teu coração, o coração não julga, Ludo. O amor é cego. Não tem aquele ditado que o amor é cego, o coração não julga. Então, nós temos que ter sabedoria, renovar a nossa mente, cuidar com o que a gente pensa, porque uma vez que você pensa, o teu coração vai atrás. Uma vez que você pensou na guerra, logo o teu corpo começa a excretar. Exato. Hormônio de guerra, adrenalina, noradrenalina, cortisol, hormônio de alegria e bem-estar, passa longe da criatura. Então, cuidado, guarda a tua alegria como quem guarda um tesouro. A alegria do Senhor é tua força, coração alegre é o bom remédio, e o coração alegre ainda formoseia o rosto. Então, guarda o teu coração. Estar contente, essa palavra estar contente, pesquisa depois. Contentamento é autarquia. É como se você tivesse um gerador de alegria dentro do teu coração. Imagina se eu tivesse um gerador de energia dentro da minha casa. Pode acabar a energia lá fora na rua, da companhia. Mas eu continuo na luz, por quê? Porque eu tenho um gerador aqui dentro. Contentamento é isso. Pode o marido fazer o que quiser, os filhos, o bairro, o mundo pode estar em guerra. Mas aqui dentro eu aprendi a estar contente no muito, no pouco. Então isso diz respeito à pessoa. Só que daí ele fala assim, olha, que essa igreja aqui, Ludo, essa igreja de Filipenses era uma igreja muito top. Ele fala assim, olha, as outras igrejas, quando eu fui na minha viagem para Macedônia, quando eu estava lá no campo missionário, nenhuma igreja me ajudou, senão vocês. Daí ele libera uma palavra de bênção sobre essa igreja, né? Ele diz assim, tudo que eu recebi aqui, cadê o nome daquele? Ele fala do irmão ali que veio Epafrodito. Olha que nome bonito para pôr no filho. Ele fala assim, olha, eu recebi o bastante, eu tenho em abundância. Depois que eu recebi de Epafrodito, da vossa parte, né? Tudo que vocês enviaram. Daí ele fala assim que as ofertas que essa igreja mandou para ele era oferta, né, de sacrifício agradável e aprazível a Deus. Aí o que ele fala? Ele fala assim, olha, a única igreja que está sustentando o meu chamado, meu ministério aqui em Roma são vocês. Aí ele libera uma palavra de bênção. O meu Deus, porém, não segundo mais a riqueza que ele andou na terra, Jesus, mas segundo a sua riqueza em glória, há de suprir todas as vossas necessidades. Ludo, isso aqui é muito lindo. Sabe por quê? Porque muitas vezes, eu só vou falar mais isso e já vou encerrar, tá? A minha fala. Muitas vezes a gente lê esse versículo aqui, segundo as riquezas em glória, há de suprir todas as vossas necessidades, né? Em glória. E às vezes a gente pensa que essa promessa aqui é para todo mundo. E ele está dizendo aqui que é essa promessa, que o Deus de Paulo vai suprir todas as necessidades, segundo as suas riquezas em glória, é para quem? É para todas as igrejas? Aquelas que abandonaram Paulo? Não. É para aquela igreja que sustentou Paulo. Aquele povo, aquelas pessoas que sustentam o ministério, que sustentam a palavra de Deus. São essas pessoas que terão todas as suas necessidades supridas segundo as riquezas em glória de Jesus Cristo. Eu encerro a minha fala. Amém. Amém. Lindo, Sil. Bom demais. Muito lindo, Filipenses, né? Ótimo. Muitas chaves, né? Quem aqui aprendeu? Muitas Montão. chaves. Muitas chaves. Muito bom. Muito lindo. Muitos versículos chave, né? Para nós também, para acompanharmos aí durante a vida.
É uma aula de alegria mesmo, Filipenses. Sil, semana que vem, vamos estudar Efésios? Topa? Então tá, Quem fechou. topa? Então começamos na terça-feira, né? 9 horas da manhã, a gente começa a ler o livro de Efésios. Quem quiser ler antes, gente, lembrando que vamos deixar lá nos stories agora o link do WhatsApp, tá? Para quem quiser entrar no grupo, para vocês ficarem aí antenadas com o horário da live, o que vai acontecer. Acho que é importante, tá? A gente poder entrar e estar junto. Eu fiquei travada a live inteira, Sil. Muito, Mas muito, foi bem muito bom. bacana. Todo mundo. Você não tá Gostoso. vendo? Você não tá vendo os comentários? Não, tô vendo, não vi Então, nada. ó, o Mas que pessoal tá bom. dizendo que aprenderam, tem gente Legal. agradecendo. Ah, que bom. Então Mas tá ótimo. ó, a gente tem que fazer o melhor com o recurso que a gente tem. O recurso que a gente tem Sim, é esse aqui. Vamos fazer o melhor. sim. Não, nós temos outros recursos, né? A gente tem grupo, a gente tem mentoria, nós temos recursos Só melhores. que a live é por aqui, né, Ludo? Sim, a live é por aqui. Sil, então, ó, semana que vem a gente começa na terça-feira com Efésios, né? 9 horas da manhã, terça e sexta. Fechou? Gente, obrigada, viu? Sil, aprendi muito. Benção demais, viu? Fica com Também Deus. aprendi. Deus te Beijo, abençoe. gente. Com Deus. Tchau.